Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero que você coloque a mão agora no seu coração e suavemente solte a voz no Espírito. Enquanto Inácio ia cantando esta música, me vinha muito ao coração quais são as vozes que você tem escutado hoje. Você reconhece a voz do pastor? Você reconhece a voz do teu pastor? Eu e você somos ovelhas, e a ovelha ela reconhece a voz do pastor. Mas talvez você hoje tenha escutado tantas vozes, você tenha escutado tantas pessoas, que você não tem conseguido decifrar a voz do pastor em meio a tantas vozes que você tem escutado. Por isso, vai rezando suavemente no Espírito e vai dizendo a Jesus agora: Jesus, dá-me a graça de reconhecer a tua voz. Eu quero, Senhor, reconhecer a tua voz. Eu não quero andar como ovelha tonta, Senhor Jesus. Mas eu preciso, Senhor, escutar a tua voz. Eu preciso, Senhor, discernir a tua voz. Eu preciso, Senhor, entender a tua voz. Por isso, Senhor Jesus, já no início desta pregação, eu quero pedir esta graça, Senhor, para quem está aqui, Senhor, no rincão do meu Senhor, mas também para quem agora nos ouve, nos assiste, Senhor Jesus, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor. O que tem tampado os nossos ouvidos, Senhor? Abre os nossos ouvidos agora, Senhor Jesus. Com a tua palavra, com a tua voz, Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos. Não queremos caminhar na surdez, Senhor Jesus. Não queremos caminhar às tontas, Senhor Jesus. Não queremos caminhar, Senhor Jesus, ouvindo vozes por aí. Vozes enganadoras, Senhor. Ou muitas vezes vozes até gostosas de ouvir, Senhor Jesus. Mas que nos enganam. Senhor, dai-nos a graça de ouvir a tua voz. É esta graça que eu te peço nesta manhã. Que o meu ouvido seja o primeiro, Senhor, a ouvir a tua voz. Que o meu ouvido seja o primeiro a ouvir a tua voz. Canta esse refrão mais uma vez. O refrão dessa música. Diga isso para o Senhor: eu não quero ser ovelha sem pastor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus te convém. A ti nada faltará. Se a Ele você se juntar. Amém. Pare, né? O Renan pregava hoje de manhã e falava dessa questão da escuta, do ouvir. E para ouvir o Senhor é preciso parar. Se eu e você não paramos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E no mundo que está tão agitado, né? Tão atrelado, a gente acaba muitas vezes esquecendo de parar para ouvir a Deus. Então este é o momento. Vou convidar você a ficar parado. Tá? Então pare. Você que está em casa agora, eu sei que talvez você está aí nas suas ocupações, né? Limpando a casa, fazendo comida. Mas se você puder, pare para ouvir a voz do Senhor. Pare e escute a Deus, porque Ele quer falar com você. E Ele vai falar com você se você estiver com os seus ouvidos abertos. Então, bom dia. Eu me chamo Patrícia Cabral. Sou missionária da comunidade Canção Nova, graças a Deus, há 22 anos.
né? Já andei aí por alguns lugares deste Brasil. Já estive em Campinas, Paulínia. Já estive em Campos dos Goytacazes. Passei quase minha vocação inteira em Campos dos Goytacazes. Um abraço, pessoal de Campos. Também já estive em Brasília, na capital do Brasil. Né? Fiquei um tempinho bom lá também. E fiquei em Fortaleza, dei uma passadinha em Fortaleza e vim para Cachoeira Paulista. Depois de 19 anos que eu estava fora, eu voltei para cá, graças a Deus. Então, sou celibatária há 4 meses. Não tem estudo, não tem? 4 meses. Há 4 meses. Estou novinha ainda. Sou celibatária da comunidade Canção Nova há 4 meses. Então, uma graça também, um chamado, né? Dentro do chamado, a vocação à Canção Nova, Deus também me chamou também ao estado de vida, a me consagrar e ser toda dele. Né? Se der tempo, conto para vocês rapidinho no final como foi esse chamado, que eu relutei, lutei, mas aí Deus venceu, e quando Deus vence, Ele vence. Né? E Ele sempre vence, não tem para onde a gente correr, Ele acaba vencendo. No tempo dEle, Ele acaba vencendo. Então, nós vamos partilhar um pouquinho nesta manhã sobre Nossa Senhora, né? Com Maria aprender, olha essa palavra, aprender, dizer sim ao chamado de Deus. Eu achei provocativa a música que você começou, né? Falando de ouvir a voz do pastor, porque Maria foi aquela que soube ouvir a voz de Deus. Ela reconheceu em meio às vozes a voz de Deus. E reconhecendo a voz de Deus, ela deu o seu sim. Aí eu já quero começar falando para você o seguinte. Você que está aqui e você que está em casa, conhece alguém que enrola Deus? Conhece? Alguém que enrola Deus? Que está enrolando Deus há séculos? Então faz o seguinte aí, pega o seu celular neste exato momento. Pega seu celular, vai lá no YouTube da Canção Nova, copia o link e envia para ele. Fala para ele, ouve aí. Escuta aí. Pode fazer isso, rapidinho aí. Você aqui, você em casa. Envia o link da Canção Nova para esta pessoa, que talvez está enrolando a Deus há muito tempo. Que talvez até tem vontade de fazer a vontade de Deus. Fala, ai, meu desejo é fazer a vontade de Deus, tudo que eu mais quero é fazer a vontade de Deus. Mas nunca dá o primeiro passo. Né? Fica só na vontade. E de vontade, de vontade em vontade, a gente acaba fazendo outras vontades que não a de Deus. E é por isso que eu já quero começar perguntando para você o seguinte. Você tem dito sim a Deus? Você tem dito sim ao demônio ou à serpente? Ou você tem dito sim a você mesmo? A quem você tem dito sim? A quem você tem dado sim? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus e tem dado sim a Deus? Como de Maria? A gente vai olhar aqui esses sims. A gente vai dar uma caminhada nesses sims aqui. Ou você tem dito sim aos seus desejos, às suas vontades. Você tem dito sim aos seus projetos. Você tem dito sim aí aos seus sonhos, que é saudável, viu, gente? Sonhe. Se eu conheço uma pessoa que foi sonhador, chama-se Jonas Abib. Esse homem foi um grande sonhador. Ele sonhou. E como sonhou? E ele sempre dizia que nós precisávamos sonhar, porque Deus sonha em cima dos nossos sonhos. Então, nós precisamos sonhar. Você não pode nunca dizer, eu sou sonhador demais. Não, seja sonhador, sonhe. Porque Padre Jonas foi sonhador. E olha o que aconteceu. Você está vendo com os seus próprios olhos. Então, seja sonhador. Mas queira sonhar os sonhos de Deus, porque foi isso que o padre fez. Ele sonhou os sonhos de Deus. E Maria também sonhou os sonhos de Deus. E eu estou tentando sonhar os sonhos de Deus. E você? Está sonhando qual sonho? Você tem dito sim à serpente? Porque ela também quer nos desviar da vontade de Deus. Assim como ela desviou Eva.
Ela chegou lá sorrateiramente. Nossa, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Vai lá, come daquela árvore, árvore do conhecimento. Vai lá, vai lá. Você vai ter o conhecimento que você tanto deseja. E Eva caiu. Será que eu tenho ouvido outras vozes que não é a voz de Deus e que é a voz da serpente? Qual voz você tem escutado? Ou talvez a sua voz mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Deus não me colocou neste mundo para outra coisa. Ele me colocou neste mundo para ser feliz. Deus te colocou aqui para ser feliz. Mas Ele não te colocou aqui para aqui. Ele te colocou aqui para lá. Então, nós vamos pensar sobre esses 3 sims aí. Sim a Deus. E aí nós vamos fazer referência à pessoa de Maria. O sim à serpente. Nós vamos fazer referência a Eva. E o sim nosso, que eu vou trazer uma passagem do Evangelho aqui. Muitas vezes a gente tenta fazer barganha com Deus, né? A gente tenta fazer... Ah, Senhor, eu quero te seguir, né? Mas calma aí. E eu quero começar com a frase de São Bernardo, antes da gente ir para o Evangelho. Ele diz assim: muito mais que ter uma devoção a Maria, nós precisamos imitá-la. Muito mais do que ter uma devoção. Ah, eu rezo meu texto todos os dias. Que bênção, isso mesmo, reza. Eu rezo meu ofício todo sábado. Que maravilha, reza mesmo, continue rezando. A devoção, ela é saudável. Tenha a sua devoção à Nossa Senhora. Mas muito mais do que ter uma devoção à Nossa Senhora, eu preciso olhar para Maria e querer imitar a Maria. E querer ser como Maria. Você tem tentado imitar a Maria? Você tem tentado na sua vida a ser como Maria? Maria te inspira? O que tem te inspirado? Quem tem te inspirado? Nossa Senhora? Ou outras coisas por aí? Então, queira imitar a Maria. Queira ser como Maria. Queira agir como Maria. Queira falar como Maria. Queira vestir como Maria. Se Nossa Senhora estivesse aqui hoje, no mundo que nós estamos, você acha que ela vestiria certas coisas que nós vestimos? Você acha que ela assistiria certas coisas que nós assistimos? Então, queira imitar a Maria hoje. Só que hoje eu quero convidar você a imitar Maria no sim de Maria. Essa passagem é conhecidíssima, né? Talvez você já ouviu ela 500 mil vezes, mas você vai ouvir mais uma vez. Se você está com sua Bíblia aí, pega ela. É Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Diz assim: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com esta palavra e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontrastes graças junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, conceberá um filho na sua velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diga isso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Então vamos aqui pensar neste evangelho. Eu gosto de me colocar na palavra de Deus. Vamos aqui imaginar, né? Maria, uma jovenzinha, né? Devia estar lá na sua casa fazendo os afazeres da casa, né? Ou devia estar lá, eu imagino, Nossa Senhora, devia estar lá ou costurando, fazendo um crochêzinho, ou devia estar lá arrumando a casa, né? Vamos imaginar aqui, se imagine, né? Nossa Senhora estava lá, na sua casa, e Deus olha para aquela mulher e fala ao anjo: vai lá, porque eu escolhi ela para ser a mãe do Salvador. E o que Deus faz? Envia o anjo Gabriel à casa de Maria. O anjo Gabriel, ele significa a presença de Deus. Então, Deus visitou Maria. Deus foi até Maria, através do anjo Gabriel. Aí eu fico imaginando, né? Imagine lá estou lá dentro da minha casa, estou lá dentro do meu quarto, estou lá, sei lá, fazendo alguma coisa, e de repente aparece um anjo na minha frente. Qual seria a minha reação? Ou eu ia achar que eu estava ficando louca, ou eu ia sair correndo, porque eu estava tendo visões, né? Meu Deus, né? Porque a gente imagina o anjo daquelas azonas assim, né? Bonitão. Então, assim, é como eu imagino o anjo, não sei como você imagina. Mas, pense aí se um anjo parasse na sua frente hoje. Qual seria a sua reação? O que você faria? Eu não sei. Às vezes eu acho que eu saía correndo, às vezes eu acho que eu ia gritar, né? Às vezes eu acho que eu ia falar: estou ficando louca, estou vendo coisa, estou tendo visões. Mas o anjo apareceu ali para Maria, né? E o que aconteceu? Ele chega para ela e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria se perturba com esta saudação. Maria era uma mulher de Deus. Maria era uma mulher humilde. Maria, ela foi educada na fé cristã. Então Maria sabia que ela estava recebendo ali a visita de Deus. E ela se perturba com aquilo ali. E aí o que o anjo diz para ela? Encontrastes graça diante de Deus. Gente, Maria não é deusa. Né? A gente tem a música do Padre Zezinho aí. Não és Deus, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Então Maria não era deusa, ela era humana, ela era mulher, ela era gente como a gente, ela era igual a nós e tudo, menos no pecado, mas ela era igual a nós. Maria era humana. Então o sim de Maria foi um sim humano. O sim de Maria foi um sim humano. Mas ela encontrou graça. Eu fico assim imaginando, encontrastes graças, ou seja, Deus está encantado com você. Né? Deus se encanta com você, Maria. Deus se encanta com você? Você acha que Deus se encanta com você? Deus tem se encantado com você? E quando eu fui lendo essa palavra, eu fui perguntando para o Senhor: Senhor, o Senhor se encanta comigo? Né? Naquilo que eu faço dia a dia, o Senhor se encanta comigo ou o Senhor tem se entristecido comigo? Mas Deus se encanta com Maria, ela encontrou graça diante de Deus. E aí a palavra continua: encontrastes graças diante de Deus. E aí o anjo vai falando, né? Vai trazendo, vai narrando para ela a profecia para a vida dela.
Então, Maria, você conceberá e dará à luz a um filho. Mas, calma aí, que loucura é essa? Um anjo me aparece. Eu estou ficando doida mesmo, né? Se fosse eu, acho que eu ia falar, estou ficando maluca. O anjo me aparece, e agora eu disse que eu vou ter um filho de Deus? Mas, gente, eu não tenho nem marido, como é que eu vou ter um filho? Aí, imagine eu, uma celibatária aqui, daqui a pouco me apareço grávida, né? Maria estava prometida a José, mas ela ainda não estava com José. E o anjo diz, e ela questiona, mas calma aí, como que vai acontecer isso? Você já questionou Deus? Eu já questionei várias vezes. Já perdi até as contas de quantas vezes já questionei Deus. Questionar Deus não significa desobediência. Questionar Deus significa que eu quero entender o projeto dele para a minha vida. Maria, ela não deu uma resposta qualquer para Deus. Quando ela questiona Deus, ela quer entender o projeto de Deus. Ela quer entender o que Deus quer dela. Então, ela não está questionando porque ela é uma rebelde. Ela está questionando porque ela precisa entender o que Deus quer dela. O que Deus precisa dela. Mas como se dará isso? Eu não sei como se dará isso. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, eu não sei você, mas às vezes a gente ouve a voz de Deus e fala, gente, isso é maluquice. Mas Deus, como que isso vai acontecer? Não tem condições disso acontecer. E Deus fala, não, é isso que eu quero, vai lá, faz isso. Não. Mas Deus, isso aí é sem cabimento. Deus já falou alguma coisa para você sem cabimento? Deus já falou muitas coisas para mim sem cabimento. Eu falo assim, Jesus, isso é loucura. As coisas de Deus é meio fora de órbita, né? A gente não compreende muito, né? As coisas de Deus é meio fora de órbita. Mas às vezes Ele faz isso conosco. Lá no seu dia a dia, o que Deus tem pedido para você que é fora de órbita? O que Deus tem falado com você que você fala assim, eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não vou conseguir jamais Jesus fazer isso. Sabe por quê? Porque nós temos medo. O René falava disso na pregação dele. E o medo faz parte, gente. Faz parte. Quando você é chamado por Deus, quando você ouve a voz de Deus e Ele fala algo com você, você vai ter medo mesmo. Imagine Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Você vai ser a mãe do Senhor. Gente, ela olhou e falou, isso é grande demais para mim, quem sou eu? Quem sou eu? O que Deus tem pedido para você e que você tem dito, isso é grande demais para mim? Isso eu não consigo. Quem sou eu? O Senhor, o que o anjo respondeu para ela? Não temas, Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então não tenha medo, eu quero dizer para você hoje, não tenhas medo. Eu não sei o que Deus tem chamado você, eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração, eu não sei o que Deus tem dito para você, mas eu quero dizer para você hoje, como o anjo disse a Maria, não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Seja você aí no seu casamento, seja você aí numa vocação religiosa, seja você aí chamado a viver uma vida de comunidade. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Seja um homem ou uma mulher do Espírito. Não tenhas medo. Se o Padre Jonas estivesse aqui, ele ia dizer, seja um homem do Espírito, meu filho. Minha filha, seja um homem do Espírito. Não tenhas medo. Eu não sei o que você tem escutado de Deus. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração. Mas se você tem parado para ouvir a Deus, Ele tem falado com você. Porque Deus não é mudo conosco. Deus fala conosco. Então, se você tem escutado, e se você se sente incapaz, se você tem medo de responder, se você tem insegurança, não tenhas medo. Dê o passo. O Padre Jonas dizia, né?
E ele era um homem que não tinha medo de fazer a vontade de Deus, né? Devia até tremer nas bases. Ele dizia, né, que ter fé é colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão. Então, imagine, você não está vendo nada, você vai lá e põe o pé. Né? É como se eu fosse... Vou aqui, tá, gente? Como se eu fosse aqui, né? Eu não vou ter essa fé. Mas vou colocar o meu pé aqui e deixar que Deus coloque o chão. E muitas vezes, Padre Jonas fez isso. Ele não estava vendo nada. Mas ele colocou o pé e deixou que Deus cuidasse do resto. Deixou que Deus cuidasse do resto. E Nossa Senhora também fez isso, mas como se fará isso? Eu não sei. Tenha calma, Maria, tenha paciência. E aí sim, Maria, ela dá o sim da salvação, o sim da vida. Maria gera vida, o sim da redenção. E aí, gente, eu fico imaginando o céu nesta hora, né? O céu deve ter vibrado assim. Você acordar, viu? Em casa o povo ficou surdo. Mas o céu deve ter vibrado aquela hora. E sabe como acontece também? O céu vibra quando a gente diz sim. Quando você diz sim, o céu vibra, o céu pula, os anjos começam a louvar, os anjos começam a engrandecer quando você diz sim a Deus. Quando você faz a sua escolha por Deus. E quando eu digo aqui em fazer escolha por Deus, eu não estou dizendo só de vir para a Canção Nova, não, gente. Mas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia, eu preciso escolher Deus. Nas pequenas coisas do meu dia, eu preciso escolher Deus. E a gente não tem escolhido Deus. Nós temos escolhido qualquer coisa, mas nós não temos escolhido a Deus. E depois da pandemia parece que piorou. A gente pensou que ia melhorar. Parece que depois do vírus, a gente quer viver tudo que a gente pode e não pode. E que a gente sabe que a gente não pode. E por que a gente não pode? Porque é uma alegria passageira. Você vai viver agora e daqui a pouco ela foi-se embora. E aí o que acontece? Você fica triste, você fica deprimido, você fica depressivo, você fica sem motivação de viver o que a gente tem mais visto aí. Pessoas sem motivação de viver, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas com um monte de transtorno. Hoje o que mais se vê é a gente em psicólogo. Nada contra psicólogo, viu, gente? Se tem algum psicólogo que fica na paz, eu indico pessoas a procurar psicólogos. Mas hoje a gente procura mais psicólogo do que Deus. Hoje a gente procura mais psicólogo do que o sacrário. Então a gente precisa ouvir Deus. Como Maria. Maria disse sim ao projeto de Deus. Ela escutou a voz de Deus. Sabe o que é mais interessante? Ele não nos impõe, Deus não nos impõe nada. Deus trabalha na nossa liberdade, Ele propõe. Deus sempre propõe a nós. Quando eu fui fazer o processo de discernimento para o celibato, quando eu fui fazer o processo não, né? Que Deus já chegou assim, Ele falou assim, olha, eu te quero toda minha. Eu falei, mas eu já sou toda tua, Jesus. Eu saí de casa, já deixei minha mãe, já deixei minha família, já deixei meus estudos, já deixei meus sonhos. Jesus, já deixei tudo, já estou aqui. Eu sou tua toda. Jesus, você é toda minha. Jesus, eu já sou toda tua e quero te dizer, não vou ser celibatária. Eu disse isso para Jesus. Falei, já sou toda tua, não serei celibatária, viu? Jesus só falou assim, você é toda minha. E não falou mais nada, calou-se. Eu disse para ele, não vou ser celibatária e saí. E virei as costas. Isso foi numa adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi Ele mesmo que falou comigo. Eu vi Ele falando comigo. E virei as costas e falei, ops, quase que eu derrubei aqui o arranjo. E eu falei assim, não. E segui meu rumo, segui em frente. Deus, Ele é assim, gente. Ele respeita a gente. Se naquele momento você não quer dizer sim, Ele te respeita.
E aí eu fico imaginando, se Nossa Senhora naquele momento não tivesse dito sim, ele ia respeitar. Ele havia escolhido Maria, mas ele ia respeitar. Maria era uma menina, gente. Era uma menina. Uma jovenzinha, uma adolescentezinha. Mas ela disse sim, porque ela tinha consciência da salvação. Ela tinha consciência de que ela estava dando sim a um projeto de salvação. Agora vamos fazer uma outra referência. O sim de Maria, ele não foi um qualquer sim. Ele foi um sim autêntico. Ela sabia o que ela estava fazendo. Maria teve medo, teve medo. Maria teve insegurança, teve insegurança. Maria questionou a Deus, ela questionou a Deus. Mas ela disse sim. Ponto. Agora, eu quero trazer para você um outro sim. Raniero Cantalamessa, ele foi, não sei se é ainda pregador do Papa, é? Pregador do Papa. Ele diz assim: o que Eva tinha atado com sua incredulidade, Maria desatou com a sua fé. O que Eva tinha atado com a sua incredulidade, Maria atou com a sua fé. Isso é o que diz para nós Raniero Cantalamessa. E você conhece bem a passagem de Eva? Vou só ler rapidamente. Aqui, lá em Gênesis. Gênesis 3, diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, de todos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Deus já tinha falado. Se tu comer daquele fruto, tu vai morrer. Não come daquilo ali. Mas aí a serpente chegou, né, toda cheia de charme, né? E foi lá em Eva, e Eva, feito trouxa, ouviu aquela voz sedutora, aquela voz gostosa. Imagina a voz da serpente assim, bem gostosa. Sabe aquela voz que você gosta de ouvir? Né? Aquela voz assim, de... que você ouve no aeroporto. Atenção, senhores passageiros. Talvez você está ouvindo esta voz, né? Como Eva. E aí, podemos comer, ela disse, dele não comereis, pois morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia que comerdes dele, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você pode tudo. Quem disse que você não pode tudo? Você pode tudo. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e ainda deu ao coitado do marido. Porque a mulher também sabe driblar o marido, né? Foi lá e deu para ele ainda e o coitado ainda caiu também. Então ela sabia que ela não podia comer daquele fruto. Mas ela desobedeceu. Ela já tinha escutado a voz de Deus. Eva já tinha escutado a voz de Deus. Deus já tinha dito para ela: olha, vocês comem de tudo que tiver aqui. Aqui, ó, tudo é de vocês. Mas aquela árvore ali, só aquela ali, não coma. O que Eva fez? Foi justamente na árvore que Deus disse que não era para comer. Mas por quê?
Porque a serpente chegou para ela e disse: tem problema não, você pode ser feliz. Quem disse que você não pode ser feliz? Deixa eu dizer para você, o corpo é seu, você faz dele o que você bem quiser. Só um pouquinho, o que tem? Assiste aquilo ali, não tem problema não, vai lá, besta. Vai ser bom, vai ser gostoso. E o que a gente faz? Nós que já ouvimos a voz de Deus, caímos na voz da serpente. Afastamos da voz de Deus e aí a gente começa a ouvir várias vozes. E qual é a voz que você tem ouvido hoje? Quem você tem escutado hoje? Deus ou a serpente? Quem tem sido agradável aos seus ouvidos? Deus ou a serpente? E ainda tem um outro sim, que eu quero trazer para vocês. Porque o sim de Eva, ele gera o pecado. O sim de Maria gera vida. E o nosso sim? E as nossas escolhas? Porque quando Deus ele faz uma proposta para nós, Ele nos faz uma proposta e Ele apresenta um projeto. Foi o que Ele fez com Maria. O que o anjo falou para Maria? Você será a mãe do Salvador. Mas aí tem um detalhe. Você vai ser a mãe do Salvador. Só que o anjo chegou e disse tudo para Maria. Ele falou, olha, você vai ser a mãe do Salvador, uma espada transpassará o seu peito, o seu filho vai sumir quando ele tiver lá uma idade e você vai ficar aqui nem uma louca procurando. Tem mais, ele vai morrer numa cruz e você vai estar lá assistindo. O anjo falou isso para ela? Não falou. Deus não nos fala tudo de vez. Porque o nosso sim, ele é diário. Todo dia Deus me chama a dar um sim. Gente, eu acabei de vir de férias. Estava no meu período de descanso. Um abraço aí para minha família. Estava no meu período de descanso, cheguei agora, na quarta-feira à noite. E parece que o nosso sim, ele vai ficando mais puxado. Tem 22 anos que eu saí de casa. Eu me lembro do dia que eu saí de casa. Entrando naquele ônibus para vir para cá, para Cachoeira Paulista. E a minha mãe na portinha do ônibus, assim, olhando para a minha cara, chorando. Né? E ela dizia assim, se não der certo, você volta. Eu me lembro como se fosse hoje. Né? Dia que eu saí de casa. Mas não foi para cantar música sertaneja, foi para cantar uma canção nova. E aí, eu me recordo. E saindo de casa novamente, eu vivi a mesma cena. Né? Só que agora foi no portão de casa. Eu entrando dentro do carro, para vir embora, abracei minha mãe. Na hora que eu abracei minha mãe, me desaguando em lágrimas. Né? Só que, quando eu saí de casa, minha mãe tinha 60 anos. Agora, minha mãe tem 84 anos. Né? Então, você olha assim e fala, ela está envelhecendo. Ela está velha. E eu deveria estar aqui para cuidar dela. Mas não está só não, tá? Eu tenho 9 irmãos. Sou uma família bem pequena. Eu tenho 9 irmãos, todos os meus irmãos cuidam muito bem da minha mãe, graças a Deus. Mas é difícil dizer sim. É difícil quando você olha para aquilo ali e você diz assim, meu Deus, eu estou deixando a minha mãe para cuidar de outros, quando eu poderia estar aqui cuidando dela. Quando tenho todo o vigor para cuidar dela.
Mas eu estou cuidando de outros, eu estou cuidando de outras almas, porque Deus me chamou para cuidar de outras almas. Mas é fácil você sair de casa e olhar para sua mãe chorando? Não é fácil, gente. Não é fácil, dói. Toda vez que você sai de casa, dói. Mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero fazer a minha vontade. Porque pela minha vontade, eu diria, eu vou ficar e vou cuidar dela. Por mim mesmo, pelas minhas escolhas, eu diria, eu vou cuidar da minha mãe. Mas eu preciso cuidar das coisas de Deus e deixar que Deus cuide das minhas. E é isso que eu digo para você, cuide das coisas de Deus e deixa que Deus cuide das suas. Talvez você está preocupado demais hoje com a sua vida, com aquilo que você tem que fazer. Você tem preocupado e se agitado com muita coisa. Mas uma só é necessária. E Maria, irmã de Lázaro, e Maria, mãe de Jesus, escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Mas eu quero trazer a passagem. Está em Lucas 9. Diz assim, é exatamente o que acabei de partilhar com você. Enquanto estavam caminhando, Lucas 9, 57. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, segue-me. Esse pediu. Permita-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. E eu ouço muito essa palavra, né? Quando eu saio de casa, eu olho para essa palavra. Eu não posso fazer barganha com Jesus. Eu já dei o meu sim para Jesus. E ele precisa ser incondicional. Eu não posso começar a dar condição para Jesus. Jesus, olha, eu te seguirei. Como diz Frei Gilson, né? Eu te seguirei. É fácil estar lá no rincão lotado, Frei Gilson cantando. E eu seguirei. É fácil. Mas vai dizer sim na vida. Como diz Padre Bruno, quero ver na vida. É fácil lá diante do sacrário. Jesus, eu te seguirei. Aonde tu fores, Senhor, eu irei. Eu darei minha vida por ti, Jesus. Mas quando o calo aperta, nós somos os primeiros a fugir. Nós somos os primeiros a fugir. Ou queremos começar a fazer barganha com o Senhor. Senhor, eu te sigo. Mas eu te sigo se tu me der isso. Senhor, eu te sigo. Começa a colocar um monte de condição para Jesus. Talvez você que está me ouvindo já até disse sim para Jesus. Talvez você é um consagrado. Talvez você é um consagrado da Canção Nova. Já disse sim para Jesus, mas fica colocando condições no seu sim. Para, gente, chega. Quando eu saí de casa, eu não saí da minha casa para ficar começando a dar condições para o Senhor. Senhor, eu vou sim te seguir. Mas sabe, Jesus, quando acontecer isso, você dá um tempinho aí. O sim de Maria foi até a cruz. O seu sim está indo até onde? Até onde está indo o seu sim? Chega. Você não está aqui por causa de ninguém. Você não veio para aqui por causa de ninguém. Eu não vim. Eu não vim para questionar o carro de ninguém. Não fiz 3 anos e meio de caminho. Naquela época você entrava com 6 meses, 8 meses. Eu fiz 3 anos e meio de caminho, viu, gente? Eu não fiz 3 anos e meio de caminho à toa, não. Quando eu saí de casa, eu sabia o que eu estava escolhendo. Quando você casa, você sabe o que você está escolhendo. Deixa de ser vergonhice. Porque eu casei, mas depois que eu casei, eu descobri que não era tão assim. O problema é teu. Vá agora até o final. Aguenta a tua cruz.
Chega de dizer sim ao Senhor e depois querer pegar esse sim de volta. Maria não pegou o sim de volta, não, gente. Vocês acham que foi fácil para Maria quando ela foi lá apresentar Jesus no templo e o velho chegou, Simão falou para ela assim, Simeão, uma espada de dor transpassará o teu peito. Pensa aí mais uma vez, Maria. Que doideira, velho. Quero espada nenhuma de dor, não. Sabe por quê? Porque eu nasci para ser feliz. Eu não nasci para ser crucificada. Eu nasci para ser feliz. Que felicidade é essa? Jesus me enganou? Jesus não te enganou, porque ele disse, se queres me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Ele não disse que seria só flores. Ele disse que teria os espinhos. Tá difícil? Tem vezes que eu tenho vontade de correr daqui da Canção Nova? Vou dizer para você, tem vezes que eu tenho vontade de correr da Canção Nova, de sair correndo daqui. Perna que te quero. Mas eu preciso olhar para aquela mulher e dizer, vai até o fim. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Aguenta firme. Vai ser fácil? Você acha que foi fácil para o Padre Jonas, gente? Eu fico imaginando o Padre Jonas naquele trem. Padre Jonas com a vida estabilizada dentro do Salesiano. Né? E aí Deus vira para Padre Jonas e diz assim, olha, e ele estava indo para o catecumenato lá, né? Começou o trabalho com jovens, e começou o catecumenato, e dentro daquele trem Jesus diz para ele, olha, hoje você vai fazer um convite para aqueles jovens. Você vai pedir para eles dar 1 ano da vida deles para Deus. Pensa aí, na cabeça do padre. Eu fico imaginando, mas como é que eu vou fazer isso? Onde esse povo vai morar? Como que vai ser isso? Eu acho que ele fez a mesma pergunta que Nossa Senhora. O que esse povo vai comer? Onde esse povo vai dormir? Mas ele foi. E ele pôs o pé. Porque o Padre Jonas, como Maria, ele também é um homem do sim. E eu não posso ser diferente, eu não quero ser diferente. Eu preciso ser uma mulher do sim. Quando me chamaram para vir falar aqui, para vir pregar, eu falei, eu não vou não. Mas aí, eu nem sabia qual era o tema. Eu falei assim, eu preciso ser uma mulher do sim. Porque eu tenho o costume de ser a mulher do não. Eu sou aquele filho que sempre diz, não vou, mas eu sempre vou. Eu sempre faço isso. Sabe aquele filho lá que Deus mandou ele ir, ele falou que não ia, mas ele estava na vinha depois? Eu sou esse filho, eu digo que eu não vou, mas eu acabo indo. E muitas vezes, nós escolhemos não ir, não vamos mesmo. E aí a palavra continua dizendo, Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. É isso que eu quero de você. Anuncia o reino de Deus no teu trabalho, anuncia o reino de Deus na tua família, anuncia o reino de Deus na tua rua, anuncia o reino de Deus na tua igreja, anuncia o reino de Deus lá onde você está, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa, eu quero isso, que você anuncie o reino de Deus. Mas aí, continua a palavra. Eu te seguirei, Senhor. Mas deixa-me, primeiro, despedir da minha casa. Jesus, tenho tantos amigos. Jesus, eu estou com um crushzinho. Jesus, eu tenho tanta vontade de ter um crush. Então, deixa eu ter um crush primeiro. Deixa eu fazer minha faculdade, Jesus. Sou jovem ainda. Sou novo, sou nova. Eu tenho o direito de fazer minha faculdade. Quero dizer para você, olha, escuta. Se Deus está te chamando, vá. Se Deus está te chamando, não tenhas medo. Vá. Vá. Só diga sim. Esquece tua faculdade. Quando eu saí de casa, me falaram assim, mas você vai para a comunidade, vai fazer sua faculdade, você é tão inteligente, não sei o quê. Minha família inteira, né? Todo mundo sonhando em cima de mim, porque ninguém tinha feito uma faculdade ainda lá, e todo mundo queria que eu fizesse uma faculdade. Só que a voz de Deus, ela era mais forte dentro do meu coração. E eu falei, eu vou. Gente, eu estou fazendo faculdade agora, depois de velha.
Depois de ver, eu estou lá com um monte de jovenzinho de 18, 20 anos fazendo faculdade. Mas aí também tem o propósito de Deus. E eu sei que aí também tem a voz de Deus, aí também tem a mão de Deus. Deus está fazendo algo e Ele vai fazer algo. Mas a pessoa disse, deixa eu ir primeiro despedir dos meus. Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que ponha a mão no arado, e olhe para trás, é apto do reino dos céus. Eu e você precisamos primeiro olhar para Deus. Precisamos primeiro querer fazer a vontade de Deus. Você tem projetos? Você teria coragem de rasgar os seus projetos hoje? Você teria coragem de assumir o projeto de Deus para a sua vida? Como eu disse para você, eu vou falar bem rapidinho. Depois de 17 anos que eu estava na Canção Nova, eu ouvi Deus me falando, né? Já tinha dado meu sim lá, há 17 anos atrás, já tinha saído de casa. E Deus começou a me incomodar sobre o meu estado de vida. Eu falava, Jesus, eu vou casar. Tudo certo, combinado. Se aparecer bem, se não aparecer, tranquilo. Mas eu vou casar. Só que assim, aquilo me incomodava. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, e aí, tá namorando, vai casar? Dentro de mim, dentro do meu interior, eu falava assim, meu Deus, mas eu não sei se é isso. Não sei se é essa a tua vontade para a minha vida. Não sei se o Senhor quer que eu case. O Senhor quer que eu case? Eu resolvi perguntar para Jesus, o Senhor quer que eu case? E aí Jesus me fez lembrar de uma passagem que eu tinha tirado antes de entrar na Canção Nova. E a passagem era justamente de Coríntios 7, que dizia que é bom que o homem que se case, mas é melhor ainda que ele não se case. E aí eu me recordei de um irmão meu de noviciado, Diego Fernandes, um abraço. Ele virou para mim e disse assim, Patrícia, sabe o que eu acho engraçado em você? Você tem as duas vocações. Se você casar, você vai ser muito feliz. Se você for celibatária, você vai ser muito feliz. Deus te deu duas vocações. E Ele vai te dar a graça de escolher. E eu fui me recordando de algumas coisas. E aí Jesus só pincelou. Um bispo chegou para mim, René falou que quando Deus fala ao seu coração, a comunidade confirma. Foi isso que você falou hoje de manhã? Quando Deus fala ao seu coração, a comunidade confirma. E eu escolhi um bispo lá de Campos para ser meu diretor espiritual, não sei para quê. Aí fui para o atendimento espiritual, o bispo me atendeu. No final do atendimento, o bispo virou para mim e falou assim, Patrícia, você tem uma alma muito esponsal. Eu virei para ele e falei assim, mas todos nós temos uma alma esponsal. Todo mundo tem uma alma esponsal. Ele disse, todo mundo tem uma alma esponsal, mas você entendeu o que eu estou te falando. Saí do bispo desesperada. Cheguei em casa e falei, olha, Marise, nunca mais volto naquele bispo. Aquele bispo quer me transformar numa celibatária. Eu não vou ser celibatária. Sumi, nunca mais voltei para a direção espiritual. E a gente faz isso, a gente foge de Deus. A gente corre de Deus. E aí, beleza, Deus deixou. Vida que segue, né? Chegou um determinado tempo que aconteceu isso. Eu fui para uma adoração, estava com os jovens, e Deus ele faz dessa forma, né? O que Deus fez? Me levou para Campos dos Goitacazes, me colocou num monte de jovem para cuidar. Eu tinha quase 500 jovens, junto com o padre Edmilson, que eu cuidava lá em Campos dos Goitacazes, que o nosso grupo era bem cheio, graças a Deus. E só de servos eram quase 200 servos, então imagine aí. E Deus foi ali trabalhando no meu coração, silenciosamente. Né? E foi despertando em mim a maternidade espiritual, despertando em mim outras coisas, e eu fui abrindo os meus olhos. Falei, calma aí. Aí um dia eu estava na adoração, eu e Deus, Deus e eu, e um monte de jovens, foi exatamente no grupo Jovens Sarados, que eu estou lá adorando, falei para o padre, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou conduzir oração, hoje eu não vou fazer nada, não enche minha paciência, hoje eu vou rezar. Fui lá para o fundinho, porque quando eu dizia para o padre que eu não ia fazer, eu não fazia mesmo.
Fui lá para o fundinho, comecei a adorar Jesus. Está lá eu, Jesus, Jesus e eu e Jesus, Jesus e eu. E aí Jesus virou para mim e falou assim, você é toda minha. Eu falei, Jesus, mas eu já sou toda tua. Ele, não, você é toda minha. Eu falei, Jesus, mas eu já sou toda tua. Ele, você é toda minha. Eu falei, celibatária? Eu, não você. Eu estou te dizendo, não você celibatária. Saí da adoração. Jesus, ele continua. Ele foi gradativamente. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui fazer um retiro de cura interior. E lá nesse retiro de cura interior, não falou nada de estado de vida, viu, gente? Mas Deus falou comigo. E eu me encontrei profundamente com Deus Pai. Com o amor de Deus Pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. E lá Deus curou meu coração nessa perda, porque eu me matei junto com meu pai. E eu tinha, mesmo seguindo a Deus, eu tinha raiva de Deus. Eu descobri que eu tinha raiva de Deus. Porque Deus tinha levado meu pai, a pessoa que eu mais amava, o meu herói, Deus tinha tirado de mim. E lá nesse retiro eu me reconciliei com Deus. E quando eu me reconciliei com Deus, eu me reconciliei com a vontade de Deus. E ali, uma outra vez, uma outra pessoa chegou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, a pessoa nunca me viu na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu falei, pode? Aí ele falou assim, por que você tem medo do celibato? Eu olhei para a cara dele e as lágrimas jorraram assim, ela não caiu não, ela jorrou. Aí eu falei, eu não tenho medo do celibato. Ele, por que você está chorando? Cheguei em casa e falei, pronto, agora eu preciso fazer um processo de discernimento do meu estado de vida. E aí eu comecei todo um processo de discernimento do meu estado de vida para ouvir a voz de Deus. E graças a Deus ouvi a voz de Deus e há 4 meses eu sou uma celibatária definitiva na Canção Nova, graças a Deus. É fácil? Não é fácil. Todo sim, ele dispõe de uma renúncia. Para dizer sim ao celibato, eu tive que dizer não ao casamento. Para dizer sim à vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que dizer não a outras coisas. Você está disposto? Olhe para Maria. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a olhar para Maria. Porque o sim de Maria é fecundo. O sim de Maria gera vida. Padre Jonas, ele não olhava para outra pessoa. Ele olhava para Maria. E ele pedia para Maria. Tanto que ele diz que a Canção Nova é a casa de Maria. Porque o Padre Jonas tinha os olhos voltados para Nossa Senhora. Eu não sei qual é o sim que você precisa dar hoje. Eu não sei aonde você está. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração. Mas eu quero convidar você a ficar de pé agora. E eu quero convidar você a falar com Deus. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora do que você tem fugido. Fecha os seus olhos. Do que você tem fugido? Do que você tem corrido? Você está correndo de Deus? Ou você tem buscado somente a sua vontade? Ou talvez você está aí em pecado, está ouvindo a Canção Nova agora, está assistindo a Canção Nova agora. Você tem dito sim todos os dias da serpente. O Senhor está te convidando agora a você olhar para Maria. Olhe para Nossa Senhora, porque ela é a mulher do sim. E ela quer te ensinar a dizer sim. Ela quer te mostrar a beleza do sim. Então não tenhas medo, não tenhas medo. Hoje Deus diz para você, você encontrou graça diante dos meus olhos. Não tenhas medo, meu filho, não tenhas medo, minha filha. Eu te escolhi. Eu te escolhi, você é meu. Você é minha. Eu te escolhi, mas a resposta, ela é sua. Qual é a resposta que você escolhe dar a Deus hoje? Qual é a resposta que você quer dar ao Senhor agora? Vai falando com o Senhor e vai dizendo, vem Espírito Santo. Porque foi isso que o Padre Jonas disse, a sombra do Altíssimo. A própria palavra de Deus disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá e você conseguirá dar o sim.
Se hoje você tem medo, se hoje você tem insegurança, se hoje você se sente preso, se hoje você não tem coragem de sair do lugar, se hoje você tem feito barganha com o Senhor, se hoje você tem dito para o Senhor, tem colocado condições para o Senhor: Senhor, calma aí, primeiro eu quero fazer isso. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Porque eu quero ser uma mulher do Espírito. Porque eu quero ser uma mulher toda tua. Por isso vem Espírito Santo e toma posse agora de todo o meu ser. Me ensina, Espírito Santo, a dizer sim. Me ensina, Espírito Santo, a dizer sim. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso clama, por isso vem. Por isso vem, Espírito Santo, vem. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo, vem. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Preciso de ti. Vai dizendo isso pro Senhor. Meu Senhor, eu preciso de ti. Porque eu quero caminhar. Canta isso. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vai dizendo isso pro Senhor nas suas palavras. Senhor, eu preciso da tua graça. Sozinho, Senhor, eu sei que eu não conseguirei, mas com a tua graça, com o teu favor, com a tua bênção, Senhor, eu posso. E eu vou conseguir, Jesus, não com as minhas forças, mas pela tua graça, por esta força que virá sobre mim, Jesus, e tomará conta de mim, e em mim fará brotar a vida nova, que é o próprio Cristo, como aconteceu com Maria. Senhor, eu preciso da tua graça. Venha sobre mim, Jesus, nesta hora, me dando condições para responder o meu sim, me dando condições, Senhor, para renunciar os meus projetos, aquilo que não está nos teus planos, Senhor, me dando condições, Senhor Jesus, para assumir o teu plano na minha vida, me dando condições, Senhor Jesus, a dar um sim concreto, de dia após dia, não de empolgação, Senhor, mas o sim dia após dia. A cada dia, Senhor Jesus, eu quero dar o meu sim. A cada amanhecer e a cada final de dia, Senhor, eu quero dizer: Senhor, eu quero, me ajuda a continuar. Amanhã eu quero levantar, Senhor, e dizer: eu quero dar o meu sim. Senhor, eu quero amanhã mais e mais a cada dia dar o meu sim. Senhor Jesus, dá-nos esta graça, dá-nos esta graça.
Que é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que convence o teu coração. Você que está em casa agora e que está resistente a Deus, Deus está falando com você agora. Deus está falando ao seu coração. Você que está aqui no rincão e você estava perdido, o sentimento que você tinha era de que você estava perdido. Você não sabia o que fazer, para onde ir. Tudo que você fazia parece que não tinha sentido. Deixa o Espírito Santo agora. Ele está falando ao teu coração. Ouça agora a voz do Senhor. E deixa que Ele mesmo te mostre a vontade dEle. Deixa que Ele mesmo agora revele a você os seus planos. Ele quer abrir portas que estão fechadas na sua vida. Ele está abrindo portas que estão fechadas na sua vida. Solta a sua voz. Solta a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo agora rezar em você. Deixa o Espírito Santo agora falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo pousar sobre você como pousou sobre Maria. Deixa o Espírito Santo que refaz aquilo que está quebrado em nós agora te refazer. Deixa o Espírito Santo agora te conduzir. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós somos teus, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e retira agora aquilo que são os nossos projetos. Dai-nos agora a graça de assumir o projeto de Deus. Dai-me agora a graça de assumir o sonho de Deus para a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. A imagem que o Senhor me trazia, Patrícia, era de muros paredes que iam caindo. Mas as pessoas só olhavam para os escombros. Só olhavam para os escombros. E não percebiam o horizonte lindo que estava além das paredes. Pessoas que pararam ali, naquele sonho, naquele projeto pessoal, naquele namoro que acabou, naquele noivado que talvez tenha se desfeito, naquela perda, naquela morte, e tantas paredes, tantos muros que estavam na sua frente e que foram caindo. Mas você só conseguiu olhar para o escombro. Você não viu o horizonte que Deus abriu à sua frente. E hoje o Senhor está levantando a sua cabeça, dizendo assim: levanta a cabeça, para de olhar. Faz assim você, ó. Levanta a cabeça assim. Para de olhar para os escombros e começa a ver o horizonte que Deus abriu para a sua vida. Inácio, e Deus manda dizer mais para a pessoa: aquilo que parece estar dando errado, está dando certo, viu? Aquilo que parece está dando errado, está dando certo. Creia nisso, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti.